No coração da Amazônia, a natureza parece conversar com quem chega. Os mitos e contos atravessam gerações e encontram a paz das águas calmas às margens do Tapajós. Sejam bem-vindos ao Terra do Chão, no Pará, onde os igapós guardam o conhecimento ancestral dos povos amazônicos. Entre as paisagens raras e de beleza ímpar, Alter do Chão é ainda um guardião da cultura viva, que pulsa através de música, dança e dos povos que protegem suas raízes culturais. O bater do coração se mistura aos tambores do carimbó e ecoam pela mata, chão e água, nessa expressão e identidade nascidos da mistura de povos. Mas os povos amazônicos não guardam conhecimento e suas tradições, dividem e passam para as novas gerações. Então, a comunidade se reúne na Quinta do Mestre da Sereia para celebrar ao som dos tambores, ou melhor, dos curimbós. No episódio de hoje da série Vozes do Caminho, estamos nesse universo tão rico para conhecer o mestre Chico Malta, mestre griot do carimbó que conduz a Quinta do Mestre e a Sereia, considerado um pilar desse encontro de povos e grande referência do carimbó em Alter do Chão. Põe a farinha na cuia, sal, pimenta e tudo, sal, pimenta e tudo. Legal. A Tatucanado, Totem, Tupã, Canhambolá, Machimeru, Icené, Curumim, Cunhantã, se faz Cumiru, Ponocó, Corrimicu, Purupuru, Caicuxi, Caicoxi, nas matas, ao som de tambores tupi. Puranga Caruca, boa tarde. Pedir licença a todos os mestres e mestras da cultura popular, principalmente os mestres do carimbó, os mestres de Alter do Chão, o mestre Silvito Malaquias do Espantacão, Dona Benita, Dona Teté, Dona Luzia, nesse caminhar do griot, porque eu sou mestre griot, além de mestre do carimbó, mestre da cultura popular. E é um prazer receber você, Fiuza, né? Isso, né? Fiuza, vou tentar lembrar o teu nome aqui. E esse é o espaço nosso aqui do Centro de Referência do Carimbó Mestre Chico Malta e Alter do Chão, e daqui a pouco vai ter a Quinta do Mestre e a Sereia, E o nosso trabalho é voltado mais para fortalecimento da cultura popular, do carimbó, que é patrimônio cultural e material brasileiro. E ter esse trabalho de, como griot também, de levar a todos os cantos a nossa musicalidade, o nosso canto, a nossa poesia, a nossa arte. E hoje nós estamos também dentro de uma escola, uma escola indígena, Borari, também fazendo esse mesmo trabalho. Não só agora na rua, mas também onde tem essas fontes de aprendizagem. E é esse o nosso trabalho, além, é claro, das nossas músicas. Acredito que você já tenha ouvido algumas, mas eu já tenho para mais de 400, até tem umas 500 músicas, 500 composições. E, assim, varia muito das músicas regionais, mesmo sendo um mestre do carimbó, mas muito antes eu sempre compus outras músicas, com estilo como você já ouviu, do reggae, músicas do reggae, músicas da cultura mais popular do norte aqui da nossa região, como o brega, aqui em Alter do Chão também tem o curimbó, o marambiré, o lundum, Então são vários estilos, o shot, que já é uma influência nordestina, mas que também tem muito na nossa região, o shot amazônico. Então eu trago para essa musicalidade minha, assim, das minhas composições, uma mistura de ritmos, para quem sabe. Então o primeiro CD meu tem essa mistura muito bem clara, de todos esses ritmos amazônicos, e trazendo um pouco dessa proximidade com outros estados também, mas fortalecendo principalmente a nossa cultura local. Na beira do rio, vou fazer o que faz o navio. Eu sou da balança canoa, você tá do remando na proa.
o carimbó, na realidade, ele é uma manifestação, né? Uma manifestação cultural do povo paraense, né? Ele é uma expressão, né, da identidade do nosso povo, né? Local, da região, e traz toda essa influência do indígena, do africano e do europeu, né? E ela tem muita diferença de lugares para lugares, mesmo sendo carimbó em todo o estado do Pará, né, que já foi, né, recebeu o seu registro, né, como patrimônio cultural e material brasileiro, né, recebeu. Mesmo assim, de lugar para lugar elas têm as suas diferenças, né, as formas de apresentação, a forma de execução rítmica também, né, a gente diz assim que a gente até divide entre a água doce para a água salgada, né? A água salgada, ela tem mais essa influência negra, né, da raiz negra. Então, por isso, o carimbó ele é mais frenético, porque está muito mais presente o carimbó de repique, né, que tem essa questão do molho do carimbó. Já na região de Água Doce, aqui para a nossa região do oeste do Pará especificamente, a gente já tem uma influência mais indígena. Então é mais esse canto-chão, mais essa batida de coração, né, que te dizia assim, um coração, essa batida do coração, mas um coração mais hipertenso, né, um pouco mais, mas que tem essa levada mais trazendo essa ritualidade, né, esses rituais indígenas, né, presente nisso. Indígena, né? Então, por isso, o carimbó da nossa região, ele chega a ser um pouco mais lento, né? Da região salgada, um pouco mais frenético, e um pouco daqui mais lento, mais cadenciado. E o nosso carimbó daqui, ele também tem uma quarta influência também, que é com a chegada dos povos nordestinos, que vêm para cá na época do ciclo da borracha, né? E vão trazer os seus instrumentos, né, propriamente utilizados no shot, né, e vão então utilizar esses instrumentos para tocar o carimbó. Então, por causa dessas influências, né, eles acabam introduzindo o shot, misturando o shot com o carimbó, então vai criar uma fusão rítmica, né, onde nós vamos ter um carimbó shoteado ou um shot carimbolado, que é o que a Dona Onete, depois passando por aqui, batizou de carimbó chamegado. Mas tem essas influências. E essa influência também vai no próprio instrumento, né? Porque, por exemplo, na região salgada eles usam muito o banjo. Aqui, na nossa região, é utilizado mais o violão, porque vem da viola nordestina. Olha, eu ia né? perguntar exatamente isso. Vem da viola nordestina, por isso que é usado muito violão aqui, tocando carimbó. Né? Por causa dessa influência da viola nordestina que veio e ficou o violão, então. Tanto que grupos tradicionais da vila mesmo, assim, como o Espantacão, que é um grupo tradicional, que sempre tocou no Sairé, eles também se apresentam, né? Eles se apresentam tocando violão, né? Eles usam uma caixa, né? Chegaram um tempo até receber uma sanfona, mas como não tinha quem ensinasse, né? Elas se perderam, e tem a rabeca também. Então, muito dessa influência também nordestina aqui, né? Que o Alto do Chão, especificamente, eles chamam de curimbó, né? Aqui não seria carimbó, seria curimbó, né? Justamente em decorrência dessa quarta influência, que é a chegada dos povos nordestinos, né, que vão tocar o carimbó com os instrumentos que são do shot, utilizados pelo shot, né? E o carimbó, ele, na realidade, aqui em Alté do Chão, né, na região do oeste do Pará, já não existia assim. Eu estou falando em termos de carimbó pau e corda, né? Parte instrumental, de acompanhamento, assim, porque o carimbó dança, né? Isso já acontece há muito tempo. Mas o carimbó pau e corda já tinha se perdido assim, no tempo, não se encontrava mais grupo aqui, né, que tivesse um trabalho mais assíduo de tocar.
E aí essa retomada nós fizemos aí a partir de 2005, através da Ação Griot Nacional, um projeto, né, um programa que teve, e a gente participou escreveu um projeto para a Ação Griot Nacional, e a partir desse trabalho da Ação Griot eu tive contato com os outros mestres de Alter do Chão, né, e fui conhecendo um pouco, né, dessa cultura, do que acontecia há muitos e muitos anos, que tinha sido perdido, né? E com isso a gente conseguiu fazer essa retomada do carimbó. Eu acho que uma busca de uma cultura antiga que já havia se perdido, acho que por mais de 100 anos por aí, né? Eu acredito que seja por aí um tempo bastante grande, né? Que não existia mais grupo pau e corda. Então nós tínhamos que fazer todo um trabalho de resgate entendeu? Da musicalidade, desde as confecções, fazer oficina, confeccionar de novo os curimbós, os instrumentos, né, maracas, enfim. Fomos fazer todo esse trabalho. Então levamos praticamente de 3 a 4 anos só de oficina de construção de instrumentos. 2005, 2006, 2007, 2008. Aí quando foi em 2009, foi que nós fizemos a primeira apresentação de carimbó, assim, já com a retomada, com os instrumentos construídos, com a participação. E essa apresentação foi justamente aqui, ó, na frente da minha casa, onde é o centro. Então aqui é, na realidade, o ponto, né, sagrado do carimbó. Então tudo começou o carimbó. Fizemos as primeiras rodas de carimbó, foi aqui feita, realizada na minha casa, né? Que foi um trabalho de socialização das oficinas realizadas, né? A gente realizava lá num ponto de cultura da Oca, as oficinas, né? E de lá a gente trouxe para cá, para fazer esse trabalho da retomada do carimbó, meu pai corre. Mas Alter do Chão, assim, é um ponto turístico. Então as primeiras oficinas que nós tivemos, praticamente era só pessoas de fora que participavam dessas oficinas. Eu me lembro que tinha um rapaz que tocava flauta, que era um uruguaio, né? Aí a gente tinha o Borô, que é o dono do espaço Alter do Chão, né? Na época com a companheira dele, que era a Estela, que vieram com djembe, que passaram a tocar percussão com a gente. O mestre Osmarino, que foi aluno de maraca com a gente, também participava. Tinha o Catraca, que hoje está nos Estados Unidos, né? Que também era luthier, né? Percussionista, que também trabalhou com a gente. E era de Belém, recém-chegado em Alter do Chão, né? E participou com a gente também dessas oficinas. E aí com esse trabalho aí surgiu aqui o Beto Brant, chegando de Belém para fazer um trabalho, né, de um filme que era Eu Receberia as Piores Notícias do Seu Lindo Lábio, né, com Camila Pitanga, que era a atriz principal, e que era convidada para fazer a parte musical a Dona Onete. Aí tivemos que montar um grupo para acompanhar a Dona Onete, né, nós criamos então a partir daí o Roda de Curimbó, para acompanhar justamente a Dona Onete. Mas assim, com uma cara amazônica já, né? Foi daí que eu convidei o mestre Hermes, o Jackson também, né? Que é professor da UFOPA, e montamos um grupo, né? Porque antes, na realidade, o que a gente tinha era um grupo, era mais com pessoas de fora, né? Pessoas de fora e passando. Mas como ele queria um grupo com cara amazônica, nós formamos então o primeiro grupo, que é o Roda de Curimbó, que acompanhou a Dona Onete, e a partir daí então começou o movimento a crescer, né? Esses mestres, cada um, saíram e começaram a construir os seus próprios grupos, né? Começaram a construir, e assim nasceu o carimbó, né? Nessa luta todinha, a gente abraçou também a campanha pelo carimbó como a campanha para o patrimônio de carimbó. Foi uma luta muito grande aqui, muita resistência também, né? Porque muitas das vezes a gente ia para a praça, ia, né, para a orla tocar, e a polícia chegava lá e mandava a gente parar, né? Ou vocês param ou a gente vai levar preso o material de vocês.
Então foi muita resistência, muita luta para a gente conseguir, né, esse patrimônio. Assim, hoje está aqui na rua, está vendo todo esse movimento, mas foi uma resistência muito grande, né, que a gente enfrentou. E aí depois a gente participou da campanha, né, abraçamos a campanha até o reconhecimento dele, né, e a partir da salvaguarda do carimbó, então resolvemos criar a Quinta do Mestre e a Sereia, que é um modelo, né, um modelo de salvaguarda de carimbó, né? Até porque a gente se sentiu muito longe, né, tanto geograficamente, né, da capital, quanto do próprio órgão que era o IPHAN, que deveria nos dar todo esse apoio e suporte. Não tivemos esse suporte do IPHAN em relação à salvaguarda do carimbó. Então resolvemos criar aqui em Alter do Chão, né, que eu acredito que em todo o estado do Pará é o primeiro centro de referência que tem de carimbó, né? Porque tem as casas de carimbó e tal, né? Então resolvemos bater o pé e dizer, nós queremos um centro de referência. Se não conseguirmos isso via prefeitura ou via governo, seja lá no for, a gente vai criar o nosso próprio centro. E foi o que nós fizemos, né? Criamos o nosso próprio centro, fortalecemos o nosso coletivo de mestres, né? Que são 5 mestres que participam hoje da Quinta do Mestre, né? Ela tem 7 anos, né? A Quinta do Mestre. 2018. Foi 2018, foi 5 de abril de 2018. Né? Teve antes as quintas aqui antes, teve uma quinta antes aqui dentro, né? Como eu falei, teve a roda, teve depois uma quinta, ainda teve, né? Mas aí o público começou a crescer, né? Porque aqui eu fazia o paçoca bar, né? Eu vendia paçoca, o pessoal trazia a bebida deles, colocava na minha geladeira e tal, deixava aí. Só que começou a crescer, e resolvemos então levar para a rua a Quinta do Mestre, né? Definitivamente já, né? Com um modelo de Quinta do Mestre, e depois foi inserido então o papel da sereia como uma forma de valorização da mulher. A mulher antes, ela não podia subir no tambor, né? Tinha toda essa questão, né? Pelo estado, a mulher não tinha espaço, né? Ela era só vista como uma dançarina, né? Mas não tinha esse espaço de vir tocar, de cantar, né? Então a gente colocou justamente essa personagem da sereia, justamente para essa pessoa que canta, né? Que não só dança, que ela canta como uma sereia, né? Encanta como uma sereia, né? Que é uma personagem que tem essa representação, onde a gente diz aqui, né? A gente sabe que o rio joga suas águas para o mar. Aqui a gente vê o carimbó como um caminhar inverso, né? Ele nasce no mar e deságua para os rios. Então, com isso, a gente traz essa personagem, né, da sereia do mar, como se ela viesse ter um encontro aqui, né, com as nossas iaras, com as nossas encantarias, né, com nossos rios, e aí por aqui ela ficou. Por aqui ela se ficou, por aqui ela se encantou, né? Entendendo o que eu digo, né? Me encanta, me encantou, teu canto me leva para o fundo das águas desse rio do mar de amor. Quer dizer, é isso aí, né? Ela vem do mar, né? E aqui se encantou nesse rio, né? E eu me encantei com ela, né? Com essa sereia, né? E aqui ela se forma, aqui ela se cria, aqui ela se desenvolve, aqui ela apresenta, aqui ela canta, ela encanta, né? E ela se apresenta. Então, e é uma forma de valorização da mulher dentro do carimbó. Então, assim a gente começa a dar ao carimbó esse novo reconhecimento, né, do papel da mulher, né, dentro do patrimônio, que até então era só homens que tocavam, só homens que estavam na frente. Então, trabalhar esse fortalecimento. Tanto que nosso grupo Cobra Grande, né, foi um dos primeiros grupos a trabalhar com mulheres, a ter mulheres no grupo, né, aqui, né. Santarém, é um grupo misto, né. Em Santarém também teve o Carimbatu, que é um tempo que tinha umas mulheres também logo no início, também começaram a tocar. Mas em termos de formação de grupo, o nosso foi o primeiro grupo. Depois foi que veio
os grupos indígenas, que já tinha grupo indígena, tiveram o grupo de mulheres, que é as Suraras, que vai se apresentar, depois as Caruanas, e assim depois foram se formando os outros grupos, né, dentro do carimbó. Mas os primeiros grupos de carimbó formados, meio mistos, foram aqui, no Cobra Grande. Isso foi dando abertura para se formar grupos. Grupo de mulheres, exatamente. Exatamente, né? Quando a gente traz a personagem da sereia para esse âmbito da valorização da mulher, é natural que isso acabe se misturando com as próprias lendas locais, né? Então, como aqui tem o Festival dos Botos, né? Tem toda essa questão histórica do boto também em si, então também vai se criando, uma história vai se entrelaçando com a outra, vai se criando, né? Então tem a sereia e tá aí os homens começam também a se identificar. Então se tem a sereia, nós somos os botos, né? Então a coisa vai acontecendo naturalmente, sabe como é? Uma coisa vai puxando a outra, né? Então isso já vai se criando naturalmente, né? Essa personagem do boto, né? Que é o boto encantador, que é o homem que encanta, né? E tal, né? E que encanta a Cunhã, né? E essa Cunhã vai se transformando nessa personagem que é a sereia, né? Dentro da dança, né? E isso é legal porque a gente mostra o quanto que, eu digo assim, o quanto que o conhecimento, ele, com o tempo, ele vai se transformando, né? Eu digo assim, que todo o conhecimento ele está aqui no ar, né? É como uma linha imaginária, em que você pega essa linha, traz para a sua realidade, transforma isso, utiliza na sua coisa, e a partir do momento que você se vai, esse conhecimento volta, né? Só que ele já não volta mais como ele era antes, ele já volta transformado naquilo que você transforma. Em algum ponto dessa linha, alguém vai pegar isso aqui e vai transformar. Então isso mostra que o conhecimento o tempo todo ele está em transformação, né? E isso é importante para a gente, tá vendo? A partir de eu trazer essa linha, transformar na sereia, alguém pegou já, né? Já inseriu, já uniu as coisas como essa personagem do boto. Então, queira ou não, dentro dessa própria transformação, nós já temos também a presença do boto, junto com a sereia, né? Nessa questão da dança. E isso é legal, né? Isso mostra o quanto o carimbó se transforma, o quanto o carimbó vai crescendo cada vez mais, né? Mas dentro dessa magia da dança, de toda essa evolução que tem a dança, né? Porque o papel da sereia não é só dançar, né? Ela é na realidade um canal de transmissão do mestre para o público, né? Se eu estou, por exemplo, se eu estou cantando aqui, por exemplo, né? Eu vou ensinar para você o que é a piracaia. Pira é peixe caia assado na praia. Enquanto estou cantando aqui, a minha sereia ela está evoluindo conforme a musicalidade está dizendo, entendeu? E muitas das vezes isso aqui se dá na própria escolha da sua roupa, da sua indumentária toda, né? Da sua evolução. E ela tem essa função dela, né? Não é só a dança pela dança, mas a de transmitir, né? A temática, né? Que está nas letras, principalmente dos mestres. E com isso ela vai evoluindo, vai apresentando e depois vai chamando todo mundo para a roda, para participar da roda. E os passos que ela dá também já serve como um exemplo. E tem toda uma ritualidade também, porque a sereia, ao se apresentar, ela vem até a frente do mestre e reconhece a sua personalidade de maestria, faz a sua reverência ao seu mestre. Depois vai à mesa dos mestres, faz a sua reverência até a mesa dos mestres, que são os dois canais aonde estão o saber. O saber está no palco com o mestre
central que está apresentando, mas o saber também está na mesa dos mestres, onde está o conhecimento. Então ela faz esse canal, né, de mostrar para as pessoas, de exemplificar para quem está vindo a importância de que antes de dançar você tem que reverenciar os mestres. E isso serve como uma perpetualização da maestria. Porque esse mesmo ser que é a sereia, ela está aqui com o mestre, mas ela é uma aprendiz de mestre. Ela vai virar futuramente o que a gente vai poder chamar de uma Yara, né? Que já é aquela que atingiu todo o conhecimento, todo o saber. Uma mestra, né? Yara, uma mestra de sereia, né? Como tem a dona Maria também, que está nessa construção, esposa do mestre Osmarino, né? Para a construção disso. Então, essa é o ponto fundamental de toda, né? As pessoas veem assim, as pessoas veem o carimbó como festa, como uma, né? Mas eu digo assim, o carimbó, ele é português, é geografia, é história, né? Ele é, na realidade, uma transversal, né? Porque ele traz muitos conhecimentos, né? Que você pode utilizar. E é isso que eu estou levando justamente para as escolas, para as universidades, através das minhas vivências, né? Mostrar o quanto o carimbó ele pode estar inserido e deve estar inserido, né, dentro das culturas amazônicas, né, dentro dos estudos amazônicos que tem na escola, né, como ele pode ser utilizado dentro da matemática, da geografia, da história, e como é que a gente pode utilizar isso, o carimbó como ferramenta para todos os ensinamentos. Isso. E isso para mim, assim, é fundamental, é uma missão do griot que eu sou, né, de levar para as escolas e universidades. Né? Perpetuar essa cultura, perpetuar a maestria, né? Ele na realidade começa no curimbó, que é um instrumento indígena, né, que se chama curi, pauoco, emibó escavado, o tronco que produz o som, o curimbó. Então, o curimbó foi utilizado como o primeiro meio de comunicação indígenas, independente de onde estivesse, né, se estivesse em Alter do Chão, né, os Boraris, lá, o Alto Tapajós, Munduruku, né, lá para Bandeira de Chiminá, os Uaiuai, né, outra região, os Tupinambás, que é onde, né, a gente tem muito mais presente, né, essa questão do curimbó usado pelos Tupinambás como meio de comunicação, e as primeiras práticas rítmicas, né, que é o que a gente diz que é a batida do coração, mas o coração mais hipertenso, né, com a batida do pé, tipo um canto-chão, mas que vai levado para esses rituais. Então começam a nascer aí, né, os primeiros sons, né, que vai muito para essa questão dos roçados, né, o trabalho das coletas de frutas, de plantio, né? Então tudo isso aí. Então dentro disso tudo começa a nascer a partir da utilização do curimbó, né? Com a utilização do curimbó, aí vem um segundo elemento que são as maracas, muito utilizado pelos pajés, né? Para cura, para bênção, né? Então vem começando, porque tudo que abre, fecha. Porque o curimbó ele abre. Quando você toca o curimbó, todo mundo ouve, todo mundo vem. Então o curimbó ele abre.
Já as maracas ficam atrás, fechando, trazendo bênção, proteção, entendeu? Como se fosse assim, protegendo o curimbó. Na formação é assim. As maracas ficam atrás. Atrás como proteção. Na frente vai o curimbó abrindo. Geralmente tem 2 curimbós, que é o curimbó grave e o curimbó agudo. O curimbó grave é o curimbó indígena, que tem a batida do compasso do coração, né? E o outro que representa a cultura, né, do afro, que é o de repique, né? Então, juntando os dois, dá o carimbózão que a gente costuma ouvir, né? E mais as maracas aqui, né? Segurando a parte rítmica, né? Parte rítmica da coisa. A inserção depois vai variar de lugar para lugar, de estado para estado. Tem lugares que usam a flauta, outros lugares já usam o sax, enfim, né? E assim são. Então é assim, sabe? Que é utilizado a instrumentação. Olha pelo carimbó! Estamos aqui, eu e o mestre Chico Malta, tá me concedendo essa honra de tocar piracaia com ele. Simbora! Pra você o que é a piracaia. Eu vou ensinar pra você o que é a piracaia. Pira é peixe caia assado na praia. Pira é peixe caia assado na praia. Eu vou ensinar pra você o que é a piracaia. Eu vou ensinar pra você o que é a piracaia. Pira é peixe caia assado na praia. Pira é peixe caia assado na praia. Tem tambaqui, tem sim, pirarucu, tem sim, uma pará, tem sim, tucunaré. Põe a farinha na cuiaça, pimenta e tucupi. Põe a farinha na cuiaça, pimenta e tucupi. Tucupi, 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 tucupi. Sal, pimenta e tucupi. Tucupi, 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 tucupi. Sal, pimenta e tucupi.